Salve, salve pessoal! Hoje o vídeo é em especial para os trabalhadores em educação do meu querido Jaboatão dos Guararapes. Hoje eu vou fazer uma análise, certo, das eleições para o Simproja, o Sindicato dos Profissionais em Educação de Jaboatão dos Guararapes. Bom, como todo mundo já deve estar sabendo, né? A gente está em plena campanha eleitoral 2019 para a diretoria do Sindicato dos Profissionais de Educação aqui de Jaboatão, né? E aí eu vou fazer uma análise política, certo? Dentro da minha concepção das duas chapas que estão concorrendo. Deixando claro aqui que eu conheço, né, o pessoal das duas chapas, tenho relações profissionais e afetivas, né, de amizade com membros das duas chapas, certo? Vou fazer aqui uma análise extremamente política. Bom, então vamos começar agora a falar um pouco sobre a chapa 1 e as suas propostas, o que é que eu acho e o que é que eu não acho. Bom, primeira coisa, a chapa 1, para que você não tá ligado aí nas paradas, é a chapa da situação, né? Então, são as pessoas que fizeram parte nesses últimos anos da direção do sindicato, com alguma renovação, com algumas caras novas, digamos assim. Então vamos dar uma olhada aqui. Experiência com renovação na luta. É a chamada, né, da chapa 1 para eleição. E aí eu fico pensando, né? Beleza, experiência de fato. O pessoal tem uma experiência sindical assim vasta, certo? Tem muita gente competente nessa chapa que fez um trabalho durante essa gestão muito competente. Apesar de muita gente achar que foi uma gestão meio branda, que o que a gente conseguiu nesses últimos tempos foi muito pouco, foi muito brando, mas em relação à negociação, na minha concepção, né, eles são muito competentes nesse lidar do jogo sindical, né, junto à prefeitura de Jaboatão. Agora, renovação, não sei se é bem a palavra aí que a chapa 1 poderia utilizar. Tem uma renovação do quadro desse pessoal, fazendo análise aí, quem está fazendo parte da chapa? Tem, mas não chega a ser uma renovação, assim, na minha modesta opinião. Bom, o material de campanha que eu recebi da chapa 1, tá? Ele se dá em respeito a uma carta de apresentação, né, onde ele coloca algumas propostas. Então vou dar uma lida aqui, vou dar uma resumida para vocês. A primeira coisa que ele deixa claro aqui na carta de apresentação é a situação política que a gente vive hoje no país, né? Eu estou em 2019, sou professor da rede e me sinto como, assim, me teletransportei para 1964, né? A gente vive aí uma pressão onde quem trabalha com a educação, quem faz a educação, não só os professores, mas principalmente os professores, são assim o inimigo, né? O inimigo do governo. E ele fala um pouco sobre essa coisa do congelamento, né, dos investimentos, essa teia que está sendo traçada aí, né, amarrando as nossas mãos para trabalhar, para desenvolver o país, que é muito válido, né? Essa última gestão da chapa 1, ela foi bem concisa nesse sentido de, olha, a gente tem que lutar aqui dentro em Jaboatão, mas a gente tem que olhar lá fora também, ó. A situação nacional, a conjuntura nacional política, ela tá muito complicada, principalmente para o pessoal de educação, né? Verbas sendo cortadas, tá um caos e você sabe disso que eu tô ligado. No segundo parágrafo eles falam justamente, né, que são pessoas que estão aí com ampla experiência sindical, né, que são valorosos, que são experientes, que são respeitados pela categoria, e de fato tem gente muito competente, tem gente muito respeitada, realmente, concordo. E ele coloca assim um ponto, olha, a gestão do sindicato, né, tem que ter, ele fala assim, a conjuntura exige coragem, disposição, compromisso e responsabilidade, mas acima de tudo, equilíbrio, bom senso, perseverança, coerência e estratégia na garantia dos direitos da classe trabalhadora. Eu concordo, né? Essa questão principalmente do bom senso, sabe? A gente precisa ter um bom senso. E muita gente criticou a gestão da chapa 1, sobretudo, né, na última gestão, porque o pessoal achava que eles eram muito brandos, que a direção está muito branda, não sei o que. Mas assim, eu achei na verdade que a
a direção foi bastante sábia. Por quê? Porque a gente não tem adesão da base. Não tem adesão da base. Para ser bem sincero aqui com vocês nesse vídeo é o seguinte: recebi, né, fui chamado pela Chapa 1 para conversar, né, baseado aqui inclusive nos meus vídeos, nos meus pensamentos que eu tenho aqui no meu vlog sobre educação e um bocado de outras coisas mais, né, para conversar. E eu disse: olha, eu posso conversar, posso dar minha contribuição, mas não dentro da Chapa 1. Outras pessoas da Chapa 2, que eu vou falar aqui ainda daqui a pouco, também me chamaram. Acho que a minha contribuição vai ser muito maior estando na base, né? Que é justamente o que a Chapa 1, né, a atual gestão do sindicato, do Simproja, não teve, né? A gente não teve aí, eu acho que foi um erro que a gestão teve, que a mobilização foi muito fraca. A nossa base está muito pouco mobilizada, isso é um fato. E eles foram muito sábios que, sabendo que não tinha tanta adesão da base, todas as suas decisões, elas foram muito sábias, com muito bom senso nesse sentido. Não posso tirar o mérito dessa gestão. Continuando aqui a carta de apresentação, tá? Somando forças aos embates que virão, representamos também a composição da Chapa 1. Companheiros e companheiras que são jovens, mas de presença ativa nos movimentos de luta. Jovens eu já não concordo não, tá? Com todo respeito ao pessoal. Quando eu digo jovens, aí eu estou me referindo a dois aspectos de jovem. O pessoal novo no município, jovem dentro, né, do município de Jaboatão, jovem no perfil idade, então vão ser 3, e jovem também nessa realidade, né, política sindical. Eu não vejo isso, não. Posso estar errado? Posso, mas eu não vejo isso. E aí ele fecha, tá, a carta de apresentação. Ele diz assim: esse é o norte da Chapa 1. Equilíbrio entre experiência e renovação, com perspectivas de conquistas que só poderão ser possíveis com fruto de muita luta. Então esse equilíbrio eu acho interessante, apesar de discordar totalmente dessa coisa de renovação. Não vejo renovação. E assim, se a gente está passando por um processo de eleição, eu acho muito importante, certo, que haja uma alternância de poder. Então esse foi o meu breve comentário aí sobre a Chapa 1, tá? Então dê uma analisada, você que pensa aí, não, vou votar na Chapa 1, dá uma lida, faz uma análise, tá? Como é que foi essa gestão do sindicato em relação ao seu ponto de vista, né? Coloca na balança, lê a proposta para votar consciente. Mas para votar consciente mesmo, você tem que ver, né, qual é a proposta da Chapa 2, que é a chapa aí de oposição. Tá? A Chapa 2, o seu artifício gráfico aqui, eu achei mais interessante, tá? Primeiro porque as várias propostas em várias imagens, né? Onde a gente está mais próximo hoje da realidade, né? Hoje a gente faz uma leitura muito hoje imagética, se tratando de comunicação, e eu acho foi um ponto positivo aí da Chapa 2. E aí vem proposta a proposta. Primeiro, lutar para o ingresso e permanência de profissionais de apoio nas salas de educação infantil. Opa, então ele coloca aqui o que? Já uma proposta específica, pontual. Isso eu achei muito positivo, tá? Né? De dizer assim, não é só falando em geral, da Constituição geral do país, da situação do país, que é importante também, fique bem claro, mas ele bota uma proposta pontual. De fato, eu trabalho com as séries finais, tá? Mas certamente o apoio na sala de educação infantil é fundamental. Eu tenho uma filha na educação infantil, então eu faço alguma ideia do que é isso. Proposta 2. O que propomos? Realizar encontros com os diversos segmentos, principalmente com a equipe gestora, coordenadores, supervisores, historicamente negligenciados enquanto profissionais de educação. Concordo plenamente. A gente tem gestores de escolas, são da base, certo, da categoria, que estão meio esquecidos, e às vezes eles colocam como inimigos. A gente tem um problema muito grande de Jaboatão, que os gestores são indicados. Tem que acabar isso. A gente tem que fazer eleições, e o gestor tem que estar à vontade naquele cargo para fazer o seu trabalho, né, para fazer as escolas funcionarem na medida do possível, mas com liberdade, sem ter aquela: ah, eu sou o gestor, mas eu fui indicado, eita, não, vocês vão parar, podem parar, mas a escola vai ficar aberta, e acabar com essa palhaçada. Eu acho que a gente tem que inclusive incentivar muito, né, para virar assim
para virar uma coisa contínua, uma coisa pontual de fato, a questão da eleição para os gestores. Então o sindicato tem que chegar perto disso. E eu estou suando. Terceira proposta: lutar para que a Secretaria de Educação promova uma formação continuada também para os trabalhadores de educação que estão readaptados. É uma realidade que a gente vive, tá? Professores, por N fatores, acabam sendo readaptados, saindo da sua função original. E eu vejo, particularmente, muita gente perdida, né? Pô, cara, o que é que eu vou fazer na escola? Qual é a demanda que a escola tem para eu poder, né, trabalhar, ajudar, me sentir útil de fato? E uma formação para esse pessoal acho que seria de grande valor. Quarta proposta da Chapa 2: realizar encontros, seminários, palestras e oficinas sobre gênero, raça, etnia, homofobia, cidadania, temas de interesse para toda a comunidade escolar, dispondo o sindicato como interlocutor e suporte pedagógico, metodológico, de acordo com o PCC da escola, Projeto Político Pedagógico da Escola. Pois é, eu acho também que o sindicato anda muito afastado dessa questão da implementação da cidadania dentro do PPP da escola, né? Então é de grande valia essa proposta, sem dúvida nenhuma, né? O sindicato sendo um interlocutor, vamos falar desses problemas que afetam muito a sociedade, que afetam as nossas comunidades escolares, questão sobre racismo, sobre homofobia, sobre temas que em algumas comunidades me parece que ainda são tabus. Quinta proposta: lutar pela democratização e fortalecimento dos conselhos escolares e grêmios estudantis. Na minha escola eu fiquei muito feliz, tá? Em uma das escolas que eu trabalho, que a gente teve muito, aliás, nas duas escolas, né? A gente teve 12 chapas para o Grêmio Estudantil e na outra teve, se não me engano, umas 5 ou 6 chapas para o Grêmio Estudantil. Eu fiquei assim muito feliz. Inclusive eu fiquei feliz também pela eleição dos dois, né? Os dois grêmios foram eleitos, foram os alunos muito bons, muito conscientes. E aí eu fico pensando, pô, por que não teve também, sei lá, 3, 4, 5, 10 chapas para concorrer ao sindicato? Fica aí, certo, a reflexão para a base, né? Vamos trabalhar para lutar, para fortalecer a nossa categoria aqui no município. 6, proposta 6. Sindicato é efetivamente das lutas nacionais articuladas pela CNTE, centrais sindicais, movimentos sociais, estudantil, sociedade civil, organizadora contra os ataques do PNE, Plano Nacional de Educação, ao Fundeb e às categorias profissionais em educação. Sensacional, isso aí é uma proposta que é conjunta, né? A mesma proposta aí das duas chapas, a chapa 1 e a chapa 2, nessa luta nacional, sempre. 7. Lutar para garantir seguranças presenciais nas escolas. Nos últimos meses, as escolas têm sido monitoradas eletronicamente, dando segurança às escolas. Essa segurança presencial é fundamental. Proposta boa. 8ª proposta: reivindicar a descentralização dos locais de formação continuada por regionais para todos os segmentos. Isso é uma queixa antiga da categoria de descentralizar o processo de formação. Na gestão anterior de Elias Gomes, a gente tinha um centro de formação que eu achava muito legal, ter um espaço próprio da prefeitura para as formações, é uma coisa que ruiu. Então essa descentralização talvez seja uma boa proposta, sim, levando em consideração que as formações são feitas geralmente ali no eixo Prazeres, né? E aí você que mora de Jaboatão Centro, para vir para Prazeres, do outro lado da cidade, é complicado. Principalmente se você vir ali pela Infernal 017 do inferno, aquilo do inferno. 10ª proposta, se eu não me perdi as contas: lutar pelo enquadramento imediato por titulação no PCCV, a posse do trabalhador em educação. Pois é, para a sua classificação dos concursos, você utiliza da sua titulação para ter uma pontuação maior. Quando você entra, não. O plano de cargos e carreiras, né? Ele só passa a contar depois do estágio probatório de 3 anos, que é muito grande. E a última proposta: realizar plenárias regionais para a maior integração dos trabalhadores
de mesma localidade. Assim, eu acho legal a gente regionalizar as discussões, certo? Também é uma proposta muito boa. Fazendo uma análise, um comparativo das duas propostas das chapas, tá? Achei as propostas da chapa 2 bem objetivas e bem pontuais, sabe? De chegar mais junto da base, eu achei que estava mais legal. Chapa 1 não falou muito, falou de uma forma muito genérica, não colocou ponto a ponto, certo? Que eu acho que foi um erro. Não sei se já está com aquela coisa de não, a gente já é a situação, o pessoal já conhece a gente. Não sei. O pessoal da Chapa 1 tem que avaliar isso aí, certo? O sindicato foi muito pouco nas escolas dialogar e eu não sei qual é a visão que os profissionais da educação têm em relação a essa gestão. Não sei se essa gestão está tão famosa, tão na boca do povo, quanto talvez eles possam imaginar. Então, pessoal, essa foi uma breve análise aí sobre essas duas chapas. Se você não está nem ligado que vai ter eleição, se você é filiado ao Simproja, certo? Dia 1º de outubro a gente tem eleição. Vá votar, analise as propostas das duas chapas e vote consciente. Vote pensando na melhoria da nossa categoria como um todo. Se você ainda não é filiado ao Simproja, se filie, fortaleça a luta. Para ter uma ideia, eu sou filiado aos 2 sindicatos do município. Ao Simproja, de Trabalhadores de Educação, e ao Sismuj, que é dos servidores municipais. Porque assim, luta tem que ser assim, com força, tá ligado? Esse aí, pessoal, se gostou, dá o like aí, tá? Curte, compartilha com os coleguinhas. Vamos debater isso aí nas salas de aula, nos pátios, nos corredores das escolas. E vamos para uma eleição com lutas de ideias, de debate sério. Tchau!